Olá, hoje é quarta-feira, 16 de setembro, o Panorama está começando. E na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, governo brasileiro reconhece estado de emergência no Mato Grosso do Sul por causa das queimadas na região do Pantanal. Compras realizadas por meio da internet registram aumento de queixas de quase 100% no primeiro semestre do ano. Publicadas as diretrizes para a retomada do trabalho presencial em órgãos estaduais. Veja também, testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 são retomados no Brasil. Reforma tributária pode fazer com que livros fiquem mais caros. E ainda, calar ou noticiar. Como abordar o suicídio na mídia e nas redes digitais? Fique ligado, o Panorama está no ar. O governo do Brasil reconheceu o estado de emergência no Mato Grosso do Sul por causa das queimadas na região do Pantanal. A medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais captaram mais de 1.300 focos de calor no estado. As Forças Armadas atuam desde 25 de julho no combate aos incêndios. O Estado apresentará planos de trabalho para locação de aeronaves, compra de insumos para o Corpo de Bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%. Com maior número de vendas, o que cresceu também foram as reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pura e simplesmente vejo uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em 7 dias a partir do recebimento desse produto. De modo que o consumidor tenha de antemão, antes da realização da compra, acesso aí às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim termos mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas aí que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Foram publicadas ontem diretrizes para a retomada segura e gradual do trabalho presencial no Poder Executivo de Minas Gerais. Portanto, desde então, começou a contar o prazo para cada órgão publicar, em até 10 dias, as regras específicas para o retorno do trabalho presencial de seus servidores. Um dos critérios para a volta da jornada presencial é que a região esteja na onda verde do Minas Consciente. Servidores que estejam nos grupos de risco, que têm filhos em idade escolar e outras exceções definidas nos documentos do Comitê Covid, terão prioridade para permanecer no teletrabalho especial. Para a cidade administrativa, foram definidas regras específicas que levam em consideração o elevado número de pessoas que trabalham na cidade administrativa. Quando a onda verde for decretada na região central, o número máximo de servidores que poderá retornar ao trabalho presencial será de 20% da capacidade física dos escritórios. A caratinguense Luzia Maria de Jesus, de 81 anos, recebeu alta no último domingo, dia 13 de setembro, e foi recebida pela família com muita felicidade e gratidão. Luzia, que ficou 15 dias internada devido à Covid-19, foi recebida na porta do Cazu, Hospital Irmã Denise, com cartazes e muita festa. Parabéns à dona Luzia, aos seus familiares pelo carinho e a toda a equipe do Cazu.
Os testes da vacina para a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, foram retomados no Brasil nesta segunda-feira. Os protocolos haviam sido interrompidos após a detecção de reações em uma voluntária fora do Brasil. A continuidade foi aprovada pela Anvisa. A farmacêutica AstraZeneca retornou no início desta semana os testes da vacina contra a Covid-19, conhecida como vacina de Oxford, no Brasil. O sinal verde foi dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em testes também em outros países, as vacinações na fase 3 do estudo foram suspensas na última terça-feira devido a uma reação relatada por uma voluntária no Reino Unido. A agência recebeu informações oficiais do governo britânico, garantindo que não há relação entre os testes e a doença desenvolvida pela voluntária. Entendimento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa transparência é um dos fatores que fazem com que os voluntários testadores no Brasil sintam-se seguros e possamos prosseguir em busca de plataformas vacinais eficazes, com qualidade e com segurança. Com as outras vacinas isso também pode acontecer. Então, o que parte desses laboratórios já estão fazendo? Eles já estão produzindo suas vacinas em um número bastante grande de doses, mesmo antes de ter o resultado. Porque quando tiver o resultado, se der tudo certo, provavelmente daí a liberação vai ser mais rápida, daí as vacinas já estão prontas. Além do acordo para a aquisição e fabricação do imunizante no país, o Brasil é uma das nações onde os testes estão sendo realizados. A instituição responsável por conduzir as análises com voluntários brasileiros é a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Até o momento, os testes eram realizados em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Com a ampliação do número de participantes, o imunizante será testado também no Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. A Anvisa autorizou ampliar para 10 mil pessoas o número de participantes dos testes com a vacina de Oxford no Brasil. Inicialmente, os testes no país previam a participação de 5 mil pessoas. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Tendo essa eficácia comprovada e garantida e a segurança que a população brasileira precisa, nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança pública. Além da vacina de Oxford, estão sendo feitos ensaios clínicos no Brasil da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, e de imunização desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. O Congresso Nacional vem discutindo a reformulação de tributos sugerida por um projeto do Ministério da Economia em julho deste ano. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é sobre a cobrança de impostos sobre livros. A reforma cria a CBS, Contribuição Social sobre Operações de Bens e Serviços. Esse imposto viria para substituir antigas contribuições como PIS, PASEP e COFINS, criando uma taxa de 12% sobre o consumo, inclusive de livros. A isenção fiscal das publicações vem desde a Constituição Brasileira de 1946. Ela surgiu por uma iniciativa do escritor Jorge Amado, que na época era deputado federal. A norma foi mantida na Constituição de 1988, livrando o mercado editorial do pagamento de tributos como IPI e ICMS. A proposta da reforma gerou uma série de protestos por parte de escritores e membros do setor editorial.
É óbvio que já há uma grande carga tributária em cima do livro, como em tudo no Brasil, né? A indústria gráfica paga imposto, o papel paga imposto, a livraria paga imposto, a editora paga imposto, o autor paga imposto. Então já há imposto sobre o livro. O que não incide sobre ele é ICMS e outras cargas tributárias. O Sindicato Nacional dos Editores calcula que isso vai provocar um aumento de 20% no preço do livro, que já é caro no Brasil. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a isenção, na verdade, estaria beneficiando as pessoas que têm condições de pagar mais impostos. De acordo com ele, o governo pode adotar outras medidas para compensar a tributação dos livros. Se nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar atendendo também. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Então, o nosso foco tem que ser justamente nos mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. Pensando em manter a imunidade tributária de livros, jornais e outras publicações, tanto impressas quanto digitais, o Senado lançou a proposta de emenda constitucional 31/2020. Ela está em discussão no Legislativo e já conta com o número mínimo de assinaturas para ser colocada em votação. Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros. A tributação dos livros tornará mais inacessível o conhecimento para milhões de brasileiros. Em um momento em que nós precisamos distribuir, em um momento que nós precisamos socializar o conhecimento. Chegou a hora de ver como está a previsão do tempo para a nossa região. Para quinta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é 13 e a máxima de 30 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol. O tempo fica aberto durante o dia e a noite. A temperatura mínima esperada é 18 e a máxima pode chegar a 32 graus. Em Ubaporanga, nesta quinta-feira, a previsão é de sol e noite também com tempo aberto. A temperatura mínima é 15 e a máxima de 30 graus. Discutir a prevenção do suicídio com responsabilidade, cautela e bom senso exige uma atenção especial, principalmente da mídia. A imprensa tem um papel fundamental na quebra do estigma de que não se pode falar sobre o assunto. É indispensável que os comunicadores apoiem a campanha Setembro Amarelo, mas de forma menos simbólica e banal. Esse é o foco de hoje de mais uma reportagem da nossa série especial sobre o tema. Para muitos, o suicídio pode ser o ápice de um movimento de desesperança, conforme apresentamos anteriormente em outras reportagens de nossa série especial. O cenário é preocupante, mas ainda pouco tratado na mídia. Esse é um mal silencioso e silenciado, sombreado pelo tabu. Até pouco tempo, falar sobre suicídio era tão perigoso que era mais fácil não tocar no assunto. As palavras colocadas de maneira errada podem sim matar, mas calar-se não ajuda em nada. O suicídio é a terceira maior causa de mortes da população jovem de 15 a 29 anos no mundo. Aqui no Brasil é considerado uma questão de saúde pública e mata tanto ou mais que a AIDS e o câncer. Essa é uma questão muito séria que precisa ser falada sim. A gente tem que parar com esse mito de que não se pode falar de suicídio, pelo contrário, precisa falar assim com seriedade, tratar o caso com a seriedade que ele precisa, porque 90% dos casos de suicídios são evitáveis. Saber a melhor forma de tratar o tema ainda é um desafio para a imprensa, mas a mídia é quem pode ajudar a levar este assunto para a casa das pessoas, incentivar o diálogo e também oferecer canais de ajuda. Cabe ao comunicador fazer com que as pessoas tenham conhecimento do problema e ajudem. Isso pode ser uma luz para quem não vê outra saída. Eu acredito que falar é o melhor remédio. A gente precisa entender que depressão não é brincadeira, depressão não é xerique, depressão não é faz de conta, depressão é uma doença.
e como doença ela precisa ser encarada e precisa ser tratada. Todos juntos no Setembro Amarelo em favor da vida. A forma como o tema é abordado em meio à era digital também é uma preocupação. É que ao noticiar um fato como esse, deve-se evitar o efeito por repetição, conhecido como efeito Werther. Não expor o método é um cuidado essencial. Esse efeito ele tem esse nome a partir de um livro que era Os Sofrimentos do Jovem Werther, tratava da história, do jovem Werther, que se matava por amor. E depois desse livro, muitos jovens cometeram suicídio também em nome do amor, por estar enamorado e não conseguir realizar aquele amor. E a ciência acabou provando que a má notícia dada sobre o suicídio, a forma dele ser abordado de uma forma errada pelos meios de comunicação, faziam com que muitas pessoas repetissem aqueles atos da mesma forma. Então a gente tem um caso muito famoso, de um suicídio em Chicago, em que foi noticiado a forma que a pessoa utilizou para se matar, e lá na matéria dizia que esse era o método menos doloroso. E aí uma série de outros suicídios iguais aconteceram depois. O problema não é falar, é a forma como se fala. Uma das grandes recomendações para diminuir essa, a gente pode até chamar de grande epidemia de suicídio que nós temos visto no mundo contemporâneo, é exatamente uma ação responsável, sensata e correta dos meios de comunicação. Então, há uma série de cuidados que o jornalista pode ter, que a matéria dele, ao invés de virar apenas uma matéria sensacionalista sobre um caso que aconteceu, ele pode virar uma matéria informativa que vai, ao contrário, ajudar muita gente que está pensando na ideia de suicídio a buscar ajuda. E é assim, sem sensacionalismo, que a imprensa pode colaborar nessa busca por combater o suicídio. É fundamental falar sobre o suicídio de maneira aberta, mas de forma responsável. Essa é a postura que nós do Panorama procuramos ter sempre que abordamos o assunto. Estamos encerrando a edição desta quarta-feira. Nas nossas redes sociais, você consegue seguir conectado com as principais notícias da atualidade. E se você ainda não conhece o nosso Facebook e o Instagram, vale a pena conferir. Lá você pode desfrutar de vários conteúdos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.